As últimas semanas foram marcadas com bastante volatilidade e um receio de uma falta de liquidez global nos mercados, mas agora talvez estejamos vendo uma reversão disso. Será que estamos vendo uma luz no fim do túnel? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, se você olhar a SP500, ela criou um certo receio, principalmente ali com uma narrativa sendo criada em relação à inteligência artificial, talvez seja uma bolha e tudo isso vai explodir, etc. E agora nós vemos depois de uma certa correção ali, né, caiu para os 6.500, agora já teve uma correção quase parabólica aqui, né, com 6.800 pontos. Mas será que isso significa que o bull market vai simplesmente começar? Obviamente, eu não quero fazer uma previsão específica, mas eu quero te dar alguns pontos que estão fazendo com que nós tenhamos essa grande turbulência de vários tipos de liquidez diferentes que estão agindo positiva e negativamente em cima disso e fazendo isso criar grandes volatilidades nesses mercados de risk on. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, como flui a liquidez global e como ela vai para os mercados e afeta os seus investimentos, você pode acompanhar o nosso Substack aqui nos links da descrição abaixo, onde eu tenho vídeos gratuitos como esse, de segundas a sextas-feiras, e tenho também a Universidade Omnimacro, que é exclusiva para membros, que é onde aos fins de semana a gente fala exatamente em toda a trama, entrando nos detalhes de como que a liquidez é formada, e ela é bem mais interessante do que você imagina. E para aqueles que gostam, né, de uma certa referência, nós também publicamos nosso portfólio Omnimacro, onde nós fizemos aqui uma alteração, né, até hoje nós fizemos uma alteração significativa, estamos ali quase nos 20%, e navegando diante dessa extrema volatilidade que nós estamos vendo em alguns mercados, e a gente vai se adaptando da melhor forma, mostrando mesmo que suba ou que caia, a gente faz isso de forma transparente, de forma gratuita, mas membros podem acompanhar exatamente qual que é a mudança de alocação. Então, todos os links na descrição abaixo. E detalhe, hoje, segunda-feira, é o último dia da nossa Black Friday, então trate isso aqui como uma Cyber Monday. Se você virar um membro anual em qualquer uma das contas, né, seja Omnimacro ou Omnimacro Pro, você recebe um ano a mais. Então você paga por um ano e recebe 2 anos. Mas isso encerra na terça-feira, ok? Novamente, todos os links na descrição abaixo. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que sempre criar o contexto, né, principalmente para as pessoas mais novas nesse canal, de que nós temos um sistema duplo do dólar, né? Você tem os dólares dentro dos Estados Unidos, que é o que todo mundo foca, né, voltado ali para o Fed, etc. O que acontece com os bancos centrais e os bancos comerciais, mas a gente precisa levar em consideração onde a maioria dos dólares estão, que é o sistema eurodólar, os dólares fora dos Estados Unidos e com muito menos controle dessas entidades americanas. Esse controle vem aumentando, só que continua sendo ainda muito pequeno em relação às coisas que acontecem aqui dentro desse sistema. E é importante nós vermos as contracorrentes nesse exato momento, até porque também não é somente os Estados Unidos que definem o que acontece com a liquidez global, e nós temos ali players como a China, como o Japão, etc., que também influenciam. Mas vamos ver, uma das coisas interessantes que a gente precisa avaliar é um pouco do formato que o Bitcoin pega como um bom indicador macroeconômico. E ele está fazendo esse papel muito bem, né? A gente sabe que, diferente da SP500, ou até ele é até correlacionado com a Nasdaq, mas ele tem uma sensibilidade muito grande em relação à liquidez, porque é muito fácil de você sair de uma posição, você tem os ETFs que estão cada vez mais com mais volume, e você consegue ter também uma ideia interessante quando o Bitcoin é o primeiro a você sair em momentos de um certo pânico, né? Então teve momentos que ele sustentou mais, e teve obviamente um motivo específico ao Bitcoin aqui, principalmente quando você tem uma quantidade de alavancagem muito grande, só que na parte global ele continua tendo um bom percentual de indicador para você ver que você percebe que ele mostra ali que claramente não estamos diante de um cenário totalmente confortável para um risk on, porque aí ele se refletiria bem no Bitcoin, e não é o caso. Então você está vendo uma correlação já,
quebrada ali, né, entre a SP500, que está nessa recuperação, e o Bitcoin, que não está. Isso já traz um pouco de atenção. E agora, quando a gente olha para o sistema euro-dólar, a gente já entende um pouco mais, né, o que está acontecendo. Então, esse daqui é um gráfico que a gente tem que continuar acompanhando, né? Já faz algumas semanas que a gente está fazendo isso nesse canal, onde você vê aqui a diferença das taxas de juros do sistema euro-dólar, que a gente chama de SOFR, né? Que é a taxa de juros onde você usa o interbancária, onde bancos usam colateral, que são os bonds americanos, né, para poder obter crédito, responsável por 80% do crédito global, e a taxa de juros efetiva, ali o Fed Funds Rate, que é a taxa de juros conhecida do Fed. Então, quanto menor a distância, menor é o estresse. Significa que quem precisa de dinheiro está conseguindo obtê-lo e quem precisa de colateral também está conseguindo obtê-lo. Agora, se você tem falhas nessa operação, que a gente chama de repo, né, eu falo muito sobre ela nesse podcast, você começa a ter problemas, você começa a ter o que a gente aquela margem que a gente chama de haircut, né, cada vez maior. E isso demonstra um certo estresse. Então ele deu uma aliviada, depois voltou, depois assim, teve aquele primeiro pico ali no dia 31 de outubro, que todo mundo morreu de medo, né, achando que ia ser uma coisa parabólica, voltou imediatamente, porque teve coisas sazonais que eu expliquei para os membros, só que você percebe que nunca voltou assim completamente ao normal e agora ele está voltando a incomodar um pouco. Então, existe um problema, existe um desconforto aqui, principalmente no sistema euro-dólar, esse é a direita, que você não sabe bem o que está acontecendo, e você não consegue saber exatamente o motivo, né? Muitas reuniões acontecem a portas fechadas, inclusive falamos aqui como que o Fed tentou marcar ali uma reunião de emergência, na verdade foi mais ou menos programado, mas assim, de forma rápida ali para falar com os primary dealers, com os principais bancos do mundo, etc, para ver como que eles podem ajudar com as suas ferramentas, né? Falei sobre o SRF, falei sobre os RMOs, né? Que são as possíveis novas ferramentas que o Fed está implementando para poder trazer um pouco mais de alívio para esse mercado. E você também vê ainda uma certa resistência em relação ao dólar, o dólar também, vendo aqui como um indicador de liquidez, ele está naquele meio termo, ele meio que estagnou ali no 100 a 99, então assim, é uma boa notícia que o dólar não tenha explodido aqui, né, ou simplesmente feito uma linha como essa daqui, indo ali para 102, 103, porque isso já mostraria um sinal amarelo ou até vermelho de uma desaceleração na alavancagem, que é extremamente necessária para esse sistema crescer e a liquidez global estar presente, mas ela também não está baixando muito, também não está mostrando um certo alívio, então ela fica meio que nessa zona, meio que de lado, e é isso que a gente precisa prestar atenção nesse exato momento. Então, você poder usar o DXY e também o Bitcoin seria muito interessante. São ferramentas que você pode, né, começar a ver, mas não como a causa, certo? Você precisa ver isso como um indicador. Então, se você tem menos dinheiro ali entrando no Bitcoin, você tem uma coisa um pouco mais sensível que pode dar o indicativo de outros mercados a seguirem, inclusive a própria SP500, né? O Bitcoin caiu antes da SP500, inclusive, e também o DXY como uma resposta em relação ali a essa relação entre os dois sistemas, né, o do dólar e o do sistema euro-dólar. Então, se isso aqui começar a cair mais fortemente, aí ele vai demonstrar que isso está trazendo um certo alívio para os mercados, mas se ele subir bastante, aí você já começa a ver outros problemas. Agora, um outro pilar bastante importante para a gente começar a avaliar essa semana também é a China, que ela está, apesar de todo aquele tema não vou dizer dominância fiscal, mas de estímulos baseados no fiscal, eles, apesar de terem crescido, principalmente para ajudar os consumidores internamente, etc., uma série de pacotes de estímulos, a injeção de liquidez ali, que é medida até por esse gráfico, que eu não tenho acesso direto, né, porque ele é proprietário
da Cross Border Capital, que é uma das empresas que eu mais gosto, né, recomendo fortemente, você vê o Substack deles também, Capital Wars, muito bom. Ele soma, ele faz meio que um índice aqui generalizado do PBOC, do Banco Central Chinês, e da liquidez que é gerada, seja por estímulos, seja também na compra, na entrada de money market funds, né, que são os mercados ali chineses de crédito de curto prazo. Você vê aqui que a injeção ela cresceu, só que ela está dando aquela parada, né? Então, desde agosto que você já não vê aquela coisa assim tão mais forte, mas isso pode mudar, até porque na China, quando você toma uma decisão em determinado setor, ele tem uma resposta imediata, né? Os Estados Unidos estão até meio que copiando um pouco essa cartilha, então vamos ver como as coisas vão acontecendo. E o Japão, que tem pelo menos a promessa de querer fazer algo parecido, pode se tornar aquele terceiro pilar. Só que nesse momento, nesse exato momento, nós estamos naquele vácuo, porque se ainda tem a expectativa dos cortes de juros do Fed, que já está meio que precificado que vai acontecer ali agora na reunião de dezembro, e a partir de hoje, segunda-feira, que é o 1º de dezembro, você vê, quando você estará assistindo, eu estou gravando ainda no dia 30 de novembro, vai ser decretado o fim, né? Acontece o fim do QT, do Quantitative Tightening do Fed, ou seja, eles vão parar de fazer a expansão do seu balanço de forma oficial, né? Então, quando você olha aqui o gráfico, esse gráfico aqui, você vai ver que a partir de agora, tecnicamente, eles vão esse aqui vai parar de cair e vai dar, no mínimo, uma estagnada. Só que é aquela grande questão. Só isso aqui não é suficiente para os mercados que já gostariam que isso fosse subir, né? O anúncio do, entre aspas, QE, ou dos famosos RMOs, que eu já expliquei em capítulos anteriores, que provavelmente vai ser o nome dessa coisa mais permanente do Fed poder dar uma pincelada aqui ou ali, tentando fazer essa injeção de liquidez, e que, monetariamente falando, não é bem assim que funciona, mas a percepção de ter algo sendo feito também guia os mercados. Então a gente tem que entrar um pouco no mundo da fantasia para poder prever, porque mercados nada mais são do que números que sobem ou que descem, nada mais do que isso. Então a gente precisa entrar um pouco na Matrix também para poder, mesmo que seja uma narrativa, mesmo que ela não tenha os fundamentos, ela move mercados assim mesmo. Então, querendo ou não, o jogo da subjetividade é extremamente importante e deixa essas coisas bem difíceis, né? Porque o Fed estaria muito atrasado em uma solução que pudesse ajudar o mercado de Ripple, e enquanto não tiver uma coisa mais contundente, né, que vai de fato anunciar uma coisa muito boa, etc., aí você continua vendo esse tipo de estresse aqui acontecendo no SOFR. Então, essas são aquelas coisas mais negativas, né? Por outro lado, a definição de que pelo menos os cortes de fato vão acontecer, a chance muito mais alta nesse exato momento, são coisas positivas, né? Quando você olha aqui mercados como o Polymarket, vou até abrir aqui, porque é um dos principais mercados, você já vê aqui quase como, não vou dizer garantido, porque ainda não tá 100%, mas 88% de chance pelo Polymarket de que de fato vai ter o corte de 25 pontos percentuais do Fed, né? Agora já temos quase 200 milhões de dólares de liquidez, então já dá para dizer que o mercado já meio que está apostando nisso. E isso são as partes de certeza, né? De mais tranquilidade em relação ou previsibilidade, que é o que o mercado precisa, mas você ainda não tem os anúncios de quando que os RMOs vão começar, né? Que vai dar aquele efeito de QE, o Fed injetando liquidez, etc. E isso vai meio que estendendo esse túnel. Então, essas são as próximas questões que vão ser cruciais para a gente acompanhar essas próximas semanas, porque ela vai ditar qual que vai ser o humor, para aí sim a gente ter uma definição cada vez melhor de como que realmente vai se comportar a liquidez em 2026.